Ok, então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso tempo. Então, boa noite aí para quem ainda não deu boa noite, que entrou agora aí na sala, tá? Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos e amigos, nós vamos hoje estudar o capítulo 8, aliás, capítulo 8 não, capítulo 15, tá? Capítulo 15 de Apocalipse, tá? Essa aqui é a nossa aula 15. Ok? Aqui no nosso ITG, Instituto Teológico Graça, da Igreja Evangélica dos Irmãos do Brasil, tá? Então, eu espero que os irmãos estejam aproveitando aí as nossas aulas, lembrando aí que nossas aulas ficam todas gravadas aí no canal do ITG, lá no YouTube, e aí qualquer coisa é só entrar lá e assistir às aulas, ou se você quiser, pode me pedir aí a aula, o capítulo, e aí eu já envio, tá? A ideia aqui é que a gente tenha todas as aulas gravadas, e aí quando você precisar dar um estudo, tiver alguma dúvida aí em algum capítulo de Apocalipse, tá? A gente consegue buscar as aulas bem rapidinho, tá bom? Então esse é o nosso intuito aqui. Bem, meus queridos, então antes da gente começar aqui o capítulo 15, tá? A gente tem que fazer esse nosso panorama aqui, como nós temos feito aí em cada aula, em cada vídeo, né? Antes de cada aula, a gente precisa sempre ter esse panorama. E esse é um panorama da nossa escatologia, tá? Lembrando que escatologia é a parte da teologia que estuda as últimas coisas, tá? Então, a gente precisa entender a escatologia para poder entender profecias bíblicas, para poder entender o próprio livro de Apocalipse. Então, a confusão sempre é a questão da escatologia. Se nós não temos uma escatologia, a gente vai fazer muita confusão dentro do livro de Apocalipse, porque cada igreja, cada grupo, cada denominação tem uma escatologia que segue, tá? Então, a nossa escatologia, a escatologia aqui da Igreja dos Irmãos, não é a mesma de outros grupos próximos de nós. Cada um tem a sua interpretação. Então, a gente precisa entender bem para poder até diferenciar estudos no livro de Apocalipse de outros grupos, de outros pastores, tá? Por exemplo, como a gente sempre fala, grupo bem próximo de nós, que a gente conhece bastante, que é uma igreja sadia, né? Tem pastores, servos de Deus que a gente pode aprender, a igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana ela não tem uma escatologia como a escatologia que nós seguimos aqui na Igreja dos Irmãos. Então, se você ouve um estudo no livro de Apocalipse dos presbiterianos, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, como esses outros aí, Paulo Júnior, né, que são presbiterianos, vai ser diferente da maneira que nós estamos interpretando aqui, tá? Então, essa é a confusão. Se você vê um estudo dos adventistas sobre o livro de Apocalipse, vai ser diferente, porque eles têm uma outra linha de interpretação, tá? Uma outra linha. Então, é importante a gente entender bem essa parte aqui da questão da escatologia. Então, essa é a razão que a gente, antes de cada capítulo, a gente dá uma olhada aqui nesse quadro para entender a escatologia, colocando os eventos na linha do tempo e também nos situando dentro do capítulo de Apocalipse, para saber onde é que nós estamos dentro do Apocalipse aqui, dentro desse quadro aqui, tá bom? Então, eu espero que realmente isso esteja ajudando. Então, eu vou tirar aqui
e a gente vai olhando aqui os eventos, tá? Aqui dentro da escatologia. E aí qualquer pergunta, os irmãos podem fazer, tá bom? Então vamos lá. Então a gente precisa dessa linha do tempo aqui para poder colocar os eventos, nos situarmos aí dentro da questão da escatologia, tá? Então, como nós sabemos, nós estamos aqui nesse momento, tá? Enquanto a gente está gravando essa aula aqui nessa noite abençoada, chuvosa aqui para onde a gente mora, né? Então a gente fala que nós estamos na época da igreja, a chamada época da igreja, tá? E quando a gente fala que nós estamos na época da igreja, isso já define uma linha que a gente segue dentro da teologia, que é o chamado dispensacionalismo, tá? Então, dispensação significa época, tá? Então, para os dispensacionalistas, tá? Deus, ele dividiu toda a história humana, desde a criação do mundo até os últimos dias, em épocas. E quando a gente lê a palavra, a gente vê claramente essas épocas. Então, nós estudamos aí pelo menos 7 épocas bem distintas, né, onde a gente estuda a palavra. Isso é importante porque cada época dessa, Deus se revelou de uma maneira diferente. Então, quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam bem claras, né? Por exemplo, a primeira época, ou a primeira dispensação que a gente chama, é a época da inocência. Qual é que é a época da inocência? Foi aquela época de Adão e Eva no jardim, antes da queda. Então, aquilo era uma época diferente das outras épocas. A gente nem pode imaginar como era Adão e Eva no jardim. Deus falava com Adão e Eva toda tarde, né? Então, quando você vai para isso e você prega sobre Adão e Eva, você tem que lembrar disso, né? Eles viviam num mundo perfeito, eles tinham um relacionamento perfeito, né? Deus falava com eles, então tem que ter o cuidado com isso, né? Aí veio a segunda dispensação, que a gente chama a dispensação da consciência, que é quando eles pecam, eles passam a conhecer o bem e o mal, o pecado entra no mundo, e assim vai, tá? Aí a época da lei, e depois a época da igreja. A época da igreja é a penúltima das 7 dispensações, seria a 6ª dispensação. Depois da época da igreja, só tem a dispensação do milênio. A gente chama a dispensação milenar, que engloba toda a tribulação para frente, né? Depois do arrebatamento aí. Então, é uma outra época. Então, a época da igreja, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, a gente tem que pensar que é o capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Sendo que o capítulo 1 é o passado, tá? É as coisas que viste lá que João escreveu. E o capítulo 2 e o capítulo 3 é o presente. É a mensagem às igrejas, ou a época da igreja, tá? Então, se você quer saber onde nós estamos hoje no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, tá? Então, nós estamos hoje na época da igreja. Como é que Deus fala nessa época com as pessoas? Por que a gente não crê em revelação? Que Deus está se revelando, trazendo nova informação. Porque para essa época, ele já disse no livro de Hebreus, capítulo 1, que ele falaria pelo Filho, através do Filho, né? Tudo que Deus queria, ou quer para a nossa época, ele já falou para o Filho. O Filho foi a revelação, tá?
aí, ok? Então, nós estamos dentro dessa época aqui. E quando a gente olha para a questão da escatologia, o que vai acontecer dentro dessa época? Irmão, não tem nada de profecia dentro dessa época aqui, ok? Tenha cuidado com isso. Por isso que guerras, rumores de guerras, peste, toda aquela coisa que Jesus falou, não é para cá. Sempre teve guerra, rumores de guerra nessa época, tá? Aquilo é mais para frente. Então, dentro da época da igreja, a questão é Cristo, ok? Então tem que ter muito cuidado quando, por exemplo, você pega vídeos aí no YouTube de coisas do futuro, aí o que acontece? Aí a pessoa já coloca lá, né? As profecias estão se cumprindo. Cuidado, né? Jesus está voltando. Já viu isso? Aí você pergunta, quais profecias? Quais profecias estão se cumprindo nessa época? Não tem. Tá? Tem que analisar bem isso aqui. Essa época da igreja é a época da graça, que as pessoas têm que nascer de novo para serem salvas. As pessoas hoje estão se preocupando muito em profecias para essa época que não tem lá. Tá entendendo? Não sei se eu já falei isso para vocês tão claramente agora, como eu estou falando agora. Tá? Por quê? Porque o próximo evento dentro da escatologia, ou seja, a próxima profecia para ser cumprida daqui para frente é o quê? O próximo evento escatológico é o quê? O arrebatamento. Arrebatamento, meus irmãos. Enquanto não acontecer o arrebatamento, não tem profecias para serem cumpridas na nossa época. Ok? Essa nossa época é para a gente pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, para as pessoas nascerem de novo, fazerem parte da igreja e irem para o céu. É só isso. Tá? Não adianta procurar coisas que não tem. Esse é o erro de muitos grupos aí que ficam caçando eventos que estão acontecendo nesse mundo e falando que é cumprimento de profecia. Não é. Não é. A próxima, a profecia daqui para frente é o arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento, não tem nada de profecia de nada para se cumprir. O que você acha disso? Estou falando agora bem direto mesmo. É polêmico isso que eu falo. Eu estou falando. Mas pensa nisso, entendeu? É o arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento, e o que é o arrebatamento? O arrebatamento é que vai encerrar a época da igreja. Ok? Então, o arrebatamento é que vai fechar a dispensação da igreja para começar a outra dispensação, que vai ser um tempo diferente dessa época aqui, como nós estamos vendo. Certo? Então, o arrebatamento. O arrebatamento é quando Jesus volta para os santos, tá? Jesus foi para o céu, prometeu que um dia ele viria buscar a sua igreja, tá? Então, o arrebatamento nós não sabemos quando vai acontecer, não tem data para o arrebatamento, por isso não tem profecias para o arrebatamento, não há sinais para o arrebatamento, tá? Pode estourar até a Terceira Guerra Mundial aí, mas isso não quer dizer que é profecia para o arrebatamento. Pode estourar a Guerra Mundial, mas o arrebatamento pode acontecer daqui a 1000 anos para frente, entendeu? Oi, quem quer falar? Irmão, Lília, a confusão toda se dá justamente porque muitas dessas igrejas não conhecem o próprio Apocalipse, né? O próprio livro de Apocalipse. Então, eles confundem o período da tribulação com
que está acontecendo agora, né? Então, eles veem isso como profecia e eles começam a falar das coisas que já estão acontecendo, porque muitos crentes nem sabem o que é arrebatamento, né? É Eles verdade. esperam a vinda de Cristo como se fosse uma única vez e que todo mundo já vai para o céu e pronto, né? É, Então, as muitas confusões são por falta de conhecimento mesmo. E aí a gente tem que ter realmente bem claro isso, que a igreja não estará aqui durante o período da tribulação, pelo menos é o que nós cremos, né? Então, a confusão exatamente. toda é por isso. Esse finalzinho que você falou é importante. É o que nós cremos, né? Sim. Então, Uhum. se você conversa com, por exemplo, um adventista, Uhum. eu digo adventista que estuda, não o adventista que vai só para a igreja adventista, né? Mas Sim, os que somos como adventistas camarão. que estudam e tudo mais, eles têm qual é a visão de Apocalipse do adventista? Eles têm uma visão histórica. Então, eles Sim, pegam o livro de Apocalipse e cada evento eles vão encaixando dentro de um período da história, isso. entendeu? Então, para eles, hoje a gente já está vivendo Apocalipse. Se acontecer alguma coisa no mundo, eles vão encaixar em algum lugar em Apocalipse. É assim que eles veem Apocalipse, tá? Se Isso. você vai, se você vai, por exemplo, com um presbiteriano, tá? Por exemplo, o presbiteriano ele não crê no arrebatamento, ele crê na volta de Jesus, tá? Mas eles não creem no arrebatamento como nós cremos. Eles creem só na segunda Isso. vinda, que é mais para frente Uhum. aqui, né? Então eles têm uma outra visão de Apocalipse, tá? Por incrível que Sim. pareça, os pentecostais, pessoal da Assembleia de Deus, quadrangular, os pentecostais mesmo, não os neopentecostais, até os neopentecostais mesmo, né? Eles têm a escatologia deles é basicamente a mesma que nós temos, tá? Eles são meio dispensacionalistas, mas eles creem na questão do arrebatamento, né? Da maneira. Então, eu não teria nenhum problema de ir numa Assembleia de Deus ensinar a escatologia para eles, tá? Não teria nenhum Sim. problema, porque eles creem da mesma maneira, tá? Eu teria Agora, problema de ensinar numa igreja presbiteriana. Ia ser escorraçado agora de lá. eu vejo, por exemplo, porque né, meus familiares, por parte de pais, são muitos da Assembleia. Então, Aham, até eles mesmos não têm conhecimento. Por exemplo, eles creem no arrebatamento, né, da igreja, mas eles fazem, às vezes, uma confusão com as coisas que vão acontecer na grande tribulação, como se algumas estivessem acontecendo agora. Então, quando eu tenho oportunidade de explicar para eles, eles entendem, mas muitos deles fazem um pouco essa confusão. Eles é, pregam bastante o arrebatamento, exatamente. mas alguns fazem umas confusões aí, Porque de exatamente isso. profecias, né? Porque houve um pouquinho de um pouquinho de outro, aí vai misturando, né? Isso. Vai dando essa confusão toda aqui, tá? Então, a época da igreja termina com o arrebatamento, tá? Não há sinais para o arrebatamento. Os eventos, a gente falou numa outra aula, evento é diferente de sinais, tá? Todos os eventos hoje no mundo estão indo para esse rumo aqui, tá? Globalização, a questão do pessoal querer uma só moeda, uma só economia, a própria tecnologia, tudo está indo para esse lado aqui, mas a gente não pode dizer que é sinal mesmo, tá? Até porque o arrebatamento, ninguém sabe quando vai acontecer, tá? É. Ninguém sabe, ok? Então, por ocasião do arrebatamento também, a gente fala sobre a questão da ressurreição, né? As ressurreições também é um assunto que diverge aí entre os grupos, né? Alguns grupos creem em uma ressurreição, outros creem em duas ressurreições, outros creem em três, quatro, né? A gente aqui, a gente crê em pelo menos três ou quatro ressurreições, tá?
A primeira é a ressurreição da igreja, ou seja, nós, né, todos aqueles que fazem parte da igreja por ocasião do arrebatamento, vão ser ressuscitados se estiverem mortos, né, em Cristo, e os vivos vão ser transformados. Tá? Paulo fala claramente isso em Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e outros textos lá. Tá? Então, essa seria a ressurreição da igreja. Okay? Essa não é a primeira ressurreição que a Bíblia menciona, tá? Para nós seria a primeira, né? Bem, em acontecendo o arrebatamento, aí sim começa então a outra dispensação, que seria a última dispensação que a gente chama de dispensação milenar, que engloba a tribulação, segunda vinda, todo esse período aqui para o futuro, tá? E aí começa então a chamada a tribulação ou a grande tribulação, tá? Que a gente observa aí que pega desde o capítulo 4 até o capítulo 18, está falando da tribulação, da grande tribulação. Então, a tribulação, a grande tribulação, ela é uma profecia que ainda vai ser cumprida, tá? Então, quando a gente fala que a tribulação ela vai acontecer depois do arrebatamento, isso define uma linha que a gente segue, que é o pré-tribulacionismo. Nem todos os grupos são pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? Né? Pré é antes, né? Isso está se falando da igreja. Quer dizer, o arrebatamento, a igreja, ela vai ser tirada antes da tribulação. Então, para nós, que somos dispensacionalistas pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja será tirada antes de iniciar o período da tribulação. Tá? Nem todos os grupos creem dessa maneira. Por exemplo, os aliancistas, que são os presbiterianos, eles não creem dessa maneira. Eles colocam a igreja dentro da tribulação. Então, se você ouve uma pregação, um estudo do Hernandes Dias Lopes, qualquer capítulo de Apocalipse, você vai ver que ele joga a igreja aqui, que o anticristo está perseguindo a igreja, que a igreja está morrendo, que a igreja é tudo mais. Nós não cremos dessa maneira, tá? Para nós, a tribulação, ela não é para a igreja. Por isso que a igreja vai ser tirada antes dentro da nossa visão aqui. Tá certo? Tranquilo? Bem, a tribulação, ela é um período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Da onde é que vem essa história de 7 anos? 7 anos vem da profecia lá de Daniel, chamada as 70 semanas de Daniel. 70 semanas são semanas de anos, tá? Então, 7 vezes 7, 49. Então, 70 vezes 7 de anos, isso daria 490 anos. 490 anos. Então, quando nós estudamos as 70 semanas, a gente viu que as 70 semanas, primeiro, era para a expiação dos judeus para o povo judeu, porque se você ler lá no capítulo 9, né, o anjo fala para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, ou seja, para Israel, não tem nada a ver com a igreja. A igreja ainda não tinha nem nascido, na verdade, né? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Aí fala lá, para fazer, expiar os pecados e tal, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, quando a gente estuda as 70 semanas, a gente sabe aonde começa as 70 semanas, né? Começou lá com a saída da ordem para edificar Jerusalém, isso fala lá em Neemias 8, ou Esdras 8, toda vez eu confundo, né? É quando é dada a ordem para edificar lá Jerusalém, começa as 70 semanas. Só que a gente sabe que as 70 semanas não foram cumpridas, todas.
todas as 70. Foi cumprida a primeira, segunda semana, terceira, quarta. Foi cumprida 69 semanas. Ou seja, 483 anos. Desde a saída da ordem, e aí tem uns cálculos que a gente faz e tudo mais, a gente vai ver que a penúltima semana, ela terminou na época de Jesus, né? A época de Cristo. Então, faltou uma semana de 7 anos para completar as 70. Você está entendendo? Que dentro da nossa visão é a tribulação. Então, por que a tribulação é 7 anos? Porque é a última semana de anos das 70 semanas que faltam ser cumpridas. Tá certo? O que ficou entre a semana 69 e a semana 70? O que existiu? A igreja. Então, a igreja é o tempo, é a dispensação entre a semana 69 e a última semana, que é a tribulação. Certo? Faz sentido? Sim. Vamos lá. Para nós faz sentido que somos pré-tribulacionistas. Para quem não é pré-tribulacionista, nem dispensacionalista, ele vai pular, vai brigar, vai se espernear e não vai aceitar isso, tá? Bem, a tribulação, eu digo que ela tem 2 propósitos, tá? A tribulação, ela tem o propósito de aplicar a justiça de Deus sobre o mundo, tá? Porque tudo que o mundo está fazendo hoje, um dia vai ter volta, tá? O pessoal sempre fala, Deus não está vendo tudo que estão fazendo no mundo, né? Destruindo a criação e toda a coisa, né? Não, Deus está vendo. E um dia ele vai punir, né? Que é na época da tribulação. Então, isso ele vai fazer através de 3 séries de castigos, né? De juízos na tribulação, que é os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tá? 3 séries de 7, que a gente estuda lá. Então, esse é um dos propósitos da tribulação, aplicar a justiça de Deus sobre o mundo. Outro propósito da tribulação, baseado lá da profecia de Daniel, é exatamente purificar a nação de Israel. Porque Israel é que vai também ser purificada aqui. Porque o que Israel espera? A nação de Israel. A nação de Israel espera o seu Messias. Você sabe disso, né? A nação de Israel não espera o arrebatamento. A nação de Israel não espera ir para o céu. A nação de Israel espera o seu Messias. Para que o seu Messias? Para que o seu Messias reine sobre o mundo com eles lado a lado. Então, a nação de Israel, os judeus, eles esperam o milênio. Tá? Esperam o milênio. Mas, antes deles entrarem no milênio, eles vão ter que ser purificados, né? Tem muito judeu que não é judeu, então eles vão ter que penar aí, né? E somente 1/3 dos judeus, né? A profecia de Zacarias 13:8 fala isso, de cada 3 judeus nessa época, só 1 vai se salvar e entrar no milênio. 2 vão morrer porque não creem, vão seguir o anticristo e tudo mais. Tá? Então, a tribulação ela é para a purificação dos judeus também. Não tem nada a ver com a igreja. Por isso que a igreja é tirada antes. Tá? Então, esse é o grande argumento que a gente tem para a igreja não passar pela tribulação. Ok? Bem, enquanto está acontecendo a tribulação de 7 anos na terra, a igreja está no céu, né, participando das chamadas bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro?
O que é bodas? Casamento. Bodas é festa de casamento. Da igreja da noiva com Cristo, com né? o noivo. Da noiva, que é a igreja, né? Que vai subir para o seu casamento com o noivo, que é Cristo, que é o Cordeiro. E vai ter essa festa, né? A ceia lá que a gente simboliza quando a gente pratica na Igreja dos Irmãos o culto de comunhão, né? Lembra lá o lava-pés, o pão e cálice, e tem aquela parte da ceia. Aquela parte é lembrando que no futuro a gente vai estar numa grande festa também lá, né? Participando lá dessa chamada as bodas do Cordeiro, tá? Ok? Então, a festa de casamento dos judeus geralmente levava 7 dias, tá? É interessante isso, porque não vai ser 7 dias, vão ser 7 anos, tá? Então, é o tempo aqui e é o tempo que vai estar acontecendo lá no céu, a festa, as bodas do Cordeiro lá, tá? Bem, depois dos 7 anos de tribulação, que a gente está estudando esse período aqui, a maior parte de Apocalipse é para falar desse período aqui, ok? Aí, então, no final da tribulação, Jesus volta com os santos, é a chamada segunda vinda, tá? Então, para nós que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas, ou em 2 fases. A primeira no arrebatamento, para buscar sua igreja nas nuvens. Aqui é um arrebatamento em secreto, tá? Não tem barulho, não tem nada de tocar trombeta, não tem nada, tá? Simplesmente, não abrir, piscar, fechar de olhos, a gente está lá com o Senhor nas nuvens e vai embora para o céu, tá? Aqui não, a segunda vinda tem muito barulho. Aqui é quando diz, todo olho verá, assim como o relâmpago que sai no ocidente, se mostra no oriente, sei lá, até troquei agora, né? Que sai do ocidente, se mostra no oriente, sei lá, né? Mas a ideia é que na segunda vinda, Jesus vem como rei, né? Para quê? Ele vem primeiro para ajudar, né, o seu povo de Israel, ok? Que nesse finalzinho da tribulação aqui, o restinho de Israel está para ser consumido pelas nações, pelo anticristo, como a gente vai ver, tá? E eles vão se reunir num lugar chamado Vale de Megido, que é a famosa Guerra do Armagedon. Então, Jesus vem aqui, chega aqui, tá? E aí nós cremos que vamos voltar com ele aqui, ok? Porque a gente já vai estar, a igreja já vai estar casada com Cristo, né? Volta com ele, tá? Aqui na segunda vinda. E aí tem a batalha do Armagedon, claro, Jesus vence as nações, vence Satanás, vence o anticristo e o falso profeta, e vence o seu sistema, o seu sistema 666, que a gente já viu no capítulo 13, né? E aí, então, nesse momento, há o julgamento das nações, a gente até falou isso no capítulo anterior, você lembra? Capítulo 14, né? Quando Jesus vem com a foice, né? E o anjo diz, ceifa a terra, está falando desse julgamento das nações aqui. Quando ele vai separar os bodes do cordeiro, vinde benditos do meu Pai, toda aquela questão lá de Mateus 25, tá? Satanás ele vai ser preso nesse tempo aqui, e o anticristo e o falso profeta vão ser lançados para o lago de fogo, ok? Nesse momento aqui também, nós cremos em pelo menos 2 ressurreições. Quem é as 2 ressurreições? Primeiro, tem os chamados santos da tribulação, que vão se converter na tribulação e vão morrer. Vão morrer ou vão morrer pelos juízos de Deus,
ou vão morrer da perseguição do anticristo, mas eles vão morrer. Tá? É converter, morrer. Nasceu de novo, vai morrer fisicamente logo, tá? Então, nesse momento, eles vão ser ressuscitados aqui, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, um dos 24 anciões até pergunta para João, né? Aliás, capítulo 7, né? E o capítulo 20, versículo 4, fala dessa ressurreição, que são os santos da tribulação. Cremos também que nesse momento vão ressuscitar os santos do Antigo Testamento. Ou seja, aqueles que não fazem parte da igreja, que são os santos do Antigo Testamento. Abraão, Moisés, Daniel, todos esses, Davi, todos esses lá do Antigo Testamento que foram salvos, eles vão ressuscitar aqui. Tá? Por quê? Porque é nesse momento que vai começar o milênio. Eles aguardam o milênio. Né? Daniel, capítulo 12, fala isso. Quando o anjo fala para Daniel, Deus fala para Daniel dormir, porque no final dos dias, né, eles iam ser ressuscitados. Então, há essa polêmica. Alguns acham que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar aqui na igreja, do arrebatamento. Mas se você fala isso, você vai furar um monte de coisa aqui, tá? Então eu creio que eles vão ressuscitar aqui, nesse momento, depois da tribulação e antes do milênio, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ok? Depois disso, então, segue-se o milênio, tá? O milênio, ele é uma profecia. Para que é o milênio? O milênio também não é para a igreja. A igreja vai participar no milênio. Tá? A indicação diz que a gente vai reinar junto com Cristo no milênio. Mas o que é o milênio? O milênio é para cumprir as profecias ainda não cumpridas para os judeus, que é isso que os judeus esperam hoje. Tá? Então, o milênio é para cumprir as profecias dos judeus, que é o quê? Que é Cristo reinando lá em Jerusalém, e eles realmente sendo aí a nação do mundo, tá? Ok? Em relação ao milênio, isso já é Apocalipse 20, tá? Há também discordância em relação ao milênio dos grupos, tá? Por exemplo, nós somos pré-milenistas. O que é pré-milenista? Tá? Somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. Esse pré aqui tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Então, a segunda vinda ela se dará antes do milênio. Ok? E principalmente a questão que nós cremos no milênio literal de 1000 anos. Nem todos os grupos creem dessa maneira. Por exemplo, de novo, os presbiterianos, eles são amilenistas. O que é amilenistas? Né? Eles não creem no milênio literal. Para eles, o milênio é simbólico. Né? Cristo já está reinando sobre esse mundo, né? E é a maneira que eles explicam lá. Então, nós não seguimos essa linha. Para nós, realmente, o milênio vai ser um período de 1000 anos em que Cristo vai reinar nesse mundo. Aí vai ser um mundo de justiça, um mundo de paz, de prosperidade, sem a influência de Satanás, porque Satanás vai estar preso no abismo, tá? Mas isso não quer dizer que as pessoas são eleitos no milênio, né? Por que a gente sabe disso? Porque no final do milênio, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. E por que Satanás vai ser solto? Por que Satanás vai ser solto? Satanás ele vai ser solto para fazer o que eu chamo de a última peneira. Tá? A última peneira. Porque ele vai arrastar uma grande multidão para a chamada rebelião final. Então, diz que ele vai arrastar a multidão como a areia do mar, né? Quem são esses? São pessoas que estavam no milênio.
que vão participar do milênio, que vão desfrutar de toda a justiça e do mundo perfeito que que Jesus vai estar reinando. Eu queria fazer uma pergunta, irmão. Ah, então, pode fazer, meu irmão. Senhor. Fale lá. Quem é? Leonardo? Leonardo. Ah, tá, Leonardo. Fale lá, meu irmão. Uma dúvida que eu tenho, Sim. eu ainda não peguei ainda bem essa situação. Por exemplo, nós fazemos parte da igreja. Certo. Ok. Aí nós vamos passar pelo arrebatamento, a gente vai para as bodas do Cordeiro. Mas na vinda de Jesus, com toda a sua glória, para a entrada para o milênio, a igreja não vai entrar no milênio? É isso? Vai entrar no milênio. O que eu falei é que o milênio ele não é para a igreja, mas a igreja vai participar do milênio. Por que a gente sabe? Porque há indicação de que a gente vai até reinar junto com Cristo lá. Paulo falou. Então, nós vamos voltar com Cristo na segunda vinda, tá? Já não como noiva, mas como a esposa do Cordeiro, ok? A gente vai praticamente só assistir Jesus na batalha do Armagedon, destruir lá todo mundo, tá? E entrar no milênio, tá? Entrar no milênio. Então, quando a gente estuda sobre o milênio, a gente não vê a indicação direta da igreja, porque a ênfase do milênio é para os judeus. Mas a gente sabe que por textos que, como Paulo falou, de julgar o mundo e tudo mais, né, a gente entende que a gente vai participar do milênio em alguma coisa. Tá? Então, irmão, conclusão é que a peneira da igreja tem que ser até o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, a igreja ela não passa mais pela peneira. Somente o povo judeu, é isso? Exatamente, porque a igreja ela vai ser redimida aqui no arrebatamento. Quem subir com Cristo já está redimido, não tem mais como não ser, né? Como não ser. Então, quem subir aqui é porque é o redimido. Quem ficar é porque não era redimido, né? Porque não era salvo verdadeiro, não fazia parte da igreja de Jesus, podia fazer parte até da igreja dos irmãos, de outros grupos, né? Mas só os salvos em Cristo verdadeiramente que vão subir. Então, quem subir aqui já está redimido, não tem mais peneira, não tem mais nada. Já tá. Tanto é que quando volta aqui, ó, já volta como esposa de Cristo, né? A questão é os judeus. A questão é os judeus aqui. Os judeus precisam dessa peneira aqui, como a gente está falando. Então vai ter a peneira da tribulação e vai ter a peneira do próximo milênio. Entendeu? Eu posso fazer outra pergunta? Pode sim. Passa lá. Eu só não estou lembrado qual é o capítulo e o versículo, mas é lá em 1 Coríntios. Lá fala que nós iremos julgar os anjos. Essa é a expressão que está lá. Que nós iremos julgar os anjos. Isso foi uma pergunta que eu tive essa semana, né? E eu não soube exatamente explicar. Mas eu falei assim para a pessoa, o meu pouco entendimento, esse julgar aqui que ele fala, é tipo assim uma prestação de conta, né? Ele disse, olha, eu coloquei dessa forma, eu falei, eu não sei muito bem, mas eu acredito que esse julgar aqui que ele está falando, que nós como igreja iremos julgar os anjos, é uma prestação de conta. Eu disse, para melhor esclarecer para ela, disse, olha, nós vamos prestar conta também de todos os nossos atos. Não vamos passar por um julgamento, mas iremos prestar conta. Eu queria, se o senhor puder me esclarecer isso. O texto é 1 Coríntios 6. É aquele texto que os crentes lá da igreja de Corinto estavam levando o pessoal... 1 Coríntios 6. 6, né? Estavam levando o pessoal para a justiça, né? Já viu, né?
crente levando outro crente para a justiça, né? Isso mesmo. Pois é, aí Paulo chegou lá e disse o quê? Que é isso que vocês estão fazendo, né? Será que não tem ninguém para resolver o problema de vocês aqui na igreja? Vocês têm que ir perante tribunal de ímpios para julgar vocês? Aí foi que ele falou, vocês não sabem que nós vamos julgar vamos julgar o mundo e vamos julgar até os anjos? É nesse contexto aí. A questão é, quando é que isso vai acontecer? Quando é que a igreja vai julgar? A única coisa que eu posso pensar aqui é que é alguma coisa dentro do milênio. Tá? Seria algo por aqui. Não sei como isso vai acontecer, né? A outra coisa que você... Sim. Sim, conclui. Não, a outra questão que você falou é quando a igreja vai ser julgada. Ou seja, a igreja vai prestar conta. É no chamado Tribunal de Cristo, né? Que eu creio que é algum momento aqui no arrebatamento que isso vai acontecer, né? Em algum momento no arrebatamento é que a igreja vai passar perante o Tribunal de Cristo. Agora, o Tribunal de Cristo não é para condenação, e sim para questão de galardão, né? 1 Coríntios capítulo 3 fala isso, que nós vamos ser julgados, nossas obras, nossos atos, né? Madeira, feno, palha, ouro, pedras preciosas e tudo mais, né? E também 2 Coríntios 5:10, eu acho que fala do tribunal de Cristo, tá? Mas é para efeito de galardão, não é para condenação. Porque quem subir no arrebatamento já está tranquilo. Sim, mas essa expressão que Paulo usou aí da igreja julgar anjo. Pois é, a única coisa que eu posso pensar é aqui alguma coisa aqui no milênio, se for isso mesmo, né? Ricardo? Oi, pode falar. Irmãos, no caso geral. Esse julgar anjos não estaria se referindo aos anjos caídos mesmo, no caso, né? Porque Satanás vai ser julgado né? Com os que caíram, porque ele não caiu sozinho, né? É uma legião, né? Porque, olha, eu posso pensar que isso vai ser aqui ou aqui no chamado julgamento das nações também, tá? Em algum momento aqui, o Paulo estava falando, né? Ou também, Paulo poderia até estar falando de uma maneira, como é que fala? Porque assim como a Bíblia diz assim, que Jesus vai descer com a igreja, né? Ou seja, nós estaremos com ele, mas não necessariamente a gente como juízes, mas, né? Falando assim no conjunto, né? Eu penso que ele quis dizer no conjunto, a gente vai estar com Jesus, né? No reinar e no julgar, mas não exatamente como ser dos juízes. Eu penso que ele falou de maneira meio alegórica, né? No caso, em relação aos anjos pode até ser, mas sim, a Bíblia fala que nós vamos julgar o mundo, como fala lá, né? Então é aqui que eu poderia encaixar isso aqui. Mas esse é um assunto que a gente pode realmente pensar, né? Porque a questão é, você tem que, dentro dessa visão aqui, aonde é que estão os eventos, né? Essa é uma boa pergunta do Leonardo. Ele falou que a gente vai julgar os anjos. Aonde? Então tem que ser algum lugar por aqui, né? E aí a gente pode explorar mais, né? Mas é uma boa observação. Faz aguçar aí a nossa mente. Bem, irmãos, depois do milênio, tem essa última peneira, né? E aí vem o grande trono branco. O grande trono branco lembra que é o julgamento dos ímpios, não é julgamento da igreja, não é o julgamento dos santos da tribulação e nem os santos do Antigo Testamento. É dos ímpios, de todos os ímpios. Então, se um ímpio morre hoje, ele vai esperar no inferno, não dormindo, não descansando, né? Mas em tormento, como Jesus falou na parábola, na história lá do rico e do Lázaro, até chegar aqui, para ser julgado e condenado ao lago de fogo. Que é aqui que eles vão ressuscitar, tá? E nós vamos ver em Apocalipse 20. Deu o mal, os mortos, deu o além, quer dizer, todos os ímpios, desde Caim, eles vão aqui, ressuscitar aqui.
e vão ser lançados no lago de fogo. E já vai estar lá Satanás, já vai estar lá o anticristo e o falso profeta. Tá? E aí vem a eternidade depois disso, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, que a gente vai estudar. Certo? E aí tem a nossa visão futurista. O que é a visão futurista? Eu botei aqui embaixo, para a gente sempre lembrar. É que para nós, a Apocalipse, do capítulo 4 para frente, está para o futuro. Está para o futuro. Tá? Capítulo 1 é o passado, capítulo 2 e 3 é o presente, o nosso presente, e o capítulo 4, tá, seria para o futuro, a partir do arrebatamento. Essa é a visão futurista. Aí tem a visão alegórica, tem a visão histórica, tem a visão preterista, outras visões aí que os grupos têm em relação ao Apocalipse. Ok? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Uma curiosidade? Pode fazer. Eu gostei daí da pergunta do Leonardo, mas é isso, né? A gente tem que pensar em relação... Tem coisas que não dá para a gente saber realmente, né? Por exemplo, quer saber uma dúvida que eu fico na cabeça? Eu estou dizendo que, por ocasião do arrebatamento, é que vai acontecer o tribunal de Cristo. Eu sempre penso, mas eu sei qual é a resposta. Como é que todo mundo, toda a igreja, e não é pouca gente, vai ser julgado nesse intervalo de tempo aqui, né? Aí a gente pensa, vai dar tempo de julgar todo mundo? Vai, né? Até porque a questão de tempo e espaço aqui já não vai influenciar muito, né? Enfim. Tem outras coisas aí. Irmão, o senhor me fez pensar uma coisa, sabe? Pode falar, né? Será que o tempo lá no céu lá corre da mesma forma aqui, né? Porque tem até aquele versículo que Deus fala, né? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos. Para ele não tem esse tempo, né? Para nós é que sofremos com esse tempo aqui, né? Por exemplo, quem tem a visão alegórica de Apocalipse, que tudo é literal, tudo é alegoria, tudo é figura, nada tem que ser... aliás, que nada é literal, fala isso, né? Por exemplo, eles falam, milênio, 1000 anos, não quer dizer que é 1000 anos, quer dizer que é um tempo grande, né? Só que há problemas em relação a isso, que aí você vai ter que dizer que a tribulação não é 7 anos, a tribulação enfim, né? Mas é algo para a gente pensar. Bem, podemos entrar no capítulo 15? Sim. Tá, antes de entrar lá no capítulo 15, vamos nos localizar aqui, onde é que está esse capítulo 15 aqui dentro desse quadro, desse resumo aqui escatológico. O que é que você tem que lembrar de Apocalipse? Apocalipse, os capítulos, eles não seguem uma sequência direto. Você tem que entender. Às vezes está falando de uma coisa para frente, para trás, no meio, tá? Então, olha só. Primeira coisa, capítulo 15. O capítulo 15, ele está dentro ainda da tribulação, né? Porque se eu estou falando que a tribulação é do capítulo 4 ao 18, então o 15 está lá dentro ainda. Ok? Então está falando da tribulação, não está falando do arrebatamento, não está falando de Armagedon, não está falando do milênio, eternidade, nada. Está falando da tribulação ainda. Outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Desde o capítulo 6, começou a falar dos selos, os 7 selos. Então, capítulo 6 falou dos 7 selos. Capítulo 8 e capítulo 9 falou das trombetas, não é verdade? E cadê o capítulo 7? Ó? O 6 falou dos selos, aí pulou o 7, aí o 8 e o 9 falou das trombetas, que é a sequência. É porque o capítulo 7 ele é um capítulo de intervalo, é um capítulo de explicação de algo que é algo da tribulação.
Ok? Então, lembra que nós falamos, tem esses capítulos que são capítulos de explicação sobre algum aspecto da tribulação. Por exemplo, capítulo 7 falou como é que vai ser a pregação, quem vai pregar aqui, pessoas vão se converter aqui, pessoas vão poder ir para o céu, vai ou não. Então, explicou tudo isso aqui no capítulo 7. Aí, capítulo 8, voltou de novo a falar das trombetas. Aí, quando chegou no 10, começou de novo essa história de capítulo de explicação. Aí, capítulo 10, você lembra que foi a história do anjo e o livrinho, né, que João comeu, e era para explicar o que viria pela frente ainda, né? E era doce na boca, mas amargo na barriga, no ventre, né? O que era doce? Porque Jesus estava voltando, tinha o milênio e tudo mais. Isso é doce. Mas por que era amargo ainda? Porque ainda faltava os juízos de Deus. Aí o capítulo 11 foi um capítulo de explicação. Explicou o quê? Explicou as duas testemunhas, que são esses dois personagens que vão surgir aqui no início da tribulação, e eles vão pregar nesses primeiros 3 anos e meio, 1260 dias, né? Lá, eles vão ser mortos pelo anticristo e vão subir, tá? Falou também que nesse tempo aqui, Satanás vai construir o templo dos judeus, porque tem um templo lá, aparece lá, ok? Aí o capítulo 12 é um capítulo de explicação. Falou da mulher e o dragão. Quem é a mulher? A mulher para nós é a nação de Israel, né? O dragão, todo mundo concorda que é o diabo. Mas a mulher, por exemplo, para nós é a nação de Israel, para a Igreja Católica é Maria, para os adventistas é um período na história, para os presbiterianos é a igreja. Ok? Mas para nós é a nação de Israel. Aí tem toda aquela explicação lá da mulher. Isso é capítulo 12. Capítulo 13 é um capítulo de explicação também. Explicou da questão da trindade diabólica, né? O dragão, a besta que emerge da água, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. E o que eles vão fazer nesse período da tribulação. 666, a imagem que ele vai mandar fazer do anticristo e tudo mais, tá? Aí falamos do capítulo 14, que também é explicando um pouco desse tempo, os 144 mil, quando Jesus voltar, os 144 mil vão estar lá, né, esperando Jesus, falou do julgamento das nações, falou um pouco de Armagedon, que vai acontecer e tudo mais. Agora, o capítulo 15, o que é o capítulo 15? O capítulo 15, você vai pensar assim, é o capítulo de preparação para a última série dos julgamentos de Deus na Terra, na tribulação. Qual é o julgamento que está faltando? As 7 taças. Você lembra que nós vimos até a 6ª trombeta, né? Está faltando a 7ª trombeta. O que é a 7ª trombeta? São as 7 taças. Você lembra que a 5ª trombeta foi os gafanhotos, a 6ª trombeta foi aqueles 200 milhões de aquele exército que vai matar 1/3 ou 1/4 da população do mundo. Aí faltou a 7ª trombeta, o anjo tocar a 7ª trombeta. Mas o que é a 7ª trombeta? São as 7 taças. E as 7 taças aparecem aonde? Capítulo 16. Então, o capítulo 15, ele é um capítulo de preparação para as 7 taças. Para a última série de julgamentos, juízos de Deus na tribulação. Deu para entender? É o prelúdio para as taças, podemos colocar assim. Daquilo que vai acontecer. E como o pastor Bill falava, cada vez isso vai piorando. Os 7 selos foi terrível. As 7 trombetas foi pior que os 7 selos. E agora as 7 taças é pior
e as 7 trombetas. Então, imagina, quem chegar até aqui já vai estar bem traumatizado com as coisas. Tá certo? Deu para entender aí? Que é o capítulo 15? É o prelúdio para as taças. Já está pelo finalzinho agora aqui dos 3 anos e meio finais da tribulação. Bem, vamos lá. Não se preocupe que é bem curtinho o capítulo, não tem tanta coisa para a gente ver, mas só para entender isso aí. Tá certo. Então vamos lá, capítulo 8. A gente vai basicamente passar bem rapidinho, sem muita coisa. Toda vez eu quero falar capítulo 8, é capítulo 15, é porque tem 8 versículos, aí eu fico na mente que é capítulo 8. Tem 8 versículos só. Vamos lá. Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, o que é? 2 pontos, né? 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ok? Então, veja que ele volta de novo para a história. É como se ele voltasse lá para depois do capítulo 9, que foi quando parou a 6ª trombeta. Tá? Que ele diz, olha, vi no céu, por que outro sinal? Porque ele já viu vários sinais lá, né? Por exemplo, ele viu no capítulo 10 o anjo forte com livro, no capítulo 11, no capítulo 12 ele viu a mulher e o dragão no céu, né? Depois no 13 ele viu as bestas surgindo, né? Então ele está vendo muita coisa. Então agora ele diz, vi outro sinal no céu, né? Que era grande e admirável. E o que era? Então ele vê os 7 anjos. Tá? Ele vê os 7 anjos, e esses anjos, eles têm os 7 últimos flagelos, aqui é a ira de Deus, né? Essas taças aqui contêm a ira de Deus. Interessante, me lembrei agora, estava estudando isso lá na igreja de Cotijuba, e mostrei essa imagem, né? Aí eu perguntei, vocês têm alguma pergunta? E tinha uma criancinha lá, um piquichitinho lá, né? E ele disse, eu tenho uma pergunta. O que é que tem dentro dessas taças, desses negócios aí? Aí eu disse, olha, é a cólera de Deus, é a ira de Deus e tudo mais. Aí ele ficou assim, ele disse, não, mas o que é que tem dentro disso aí, né? Mas depois eu entendi, né, que como eu botei a imagem, ele já pegou essa imagem realmente literal, né? Aí, é isso que a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso. Mas isso representa a ira de Deus, né? 7 porque vão ser derramadas 7 taças no mundo. Mas veja bem, se consumou a cólera de Deus, cólera é ira, em relação à tribulação, tá? É em relação à tribulação. Mas veja que não é nesse capítulo que isso vai acontecer, ok? É só no 16. Versículo 2. Aí João diz assim, vi de novo, né? Como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, João, depois de ver os 7 anjos com as 7 taças, ele então vê o mar de vidro. Agora, lembra que esse mar de vidro ele já apareceu em Apocalipse, lá no capítulo 4, se eu não estou enganado, no 4, né? Você lembra o capítulo 4, que é quando João ele é arrebatado em espírito até o trono de Deus, e ele começa a descrever tudo que ele está vendo lá no trono de Deus, né? E ele fala desse mar de vidro, né? Esse piso lá no santuário de Deus, né? E aqui ele dá um outro detalhe que ele não falou lá. Ele disse que esse piso, esse mar de vidro, ele é mesclado de fogo. Mesclado significa junto, né? Misturado, né? Então é algo
bem bonito de se ver, né? É tipo um cristal ali brilhando, né? Vai ser incrível a gente ver isso lá, tá? Mas o detalhe é o seguinte, é o que está em cima desse mar de vidro? O que é? Os vencedores da besta. Quem é besta? Quem é essa besta aqui? Satanás. O anticristo. Satanás, o anticristo ou o falso profeta? Falso profeta. Anticristo. É o anticristo, tá? Toda vez que você vê a palavra besta sozinho, geralmente está falando do anticristo, ok? Então, é os vencedores do anticristo. Isso quer dizer que esses aqui é a igreja? Esses aqui são a igreja? Não. Mas se você perguntar para um presbiteriano, ele vai dizer que é a igreja. Por que ele vai dizer que é a igreja? Porque para ele a igreja está lá na tribulação, sendo perseguido pelo anticristo e morrendo e indo para o céu. Tá? Porque ele tem essa visão milenista. Mas para nós que temos a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Esses vencedores da besta de anticristo não é a igreja. Esses são os santos da tribulação que estão morrendo na tribulação. São aqueles mesmos camaradas lá do quinto selo. As almas debaixo do altar clamando por vingança. Você lembra? Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? Isso não é a igreja. A igreja já está tranquila, redimida. Tá? Então, esses aqui são os santos da tribulação, os mártires da tribulação que estão morrendo lá e chegando no céu. Mas diz que eles são o quê? Vencedores da besta, do anticristo. Não só dela, né, do anticristo, mas de quem mais? Da sua imagem. Que imagem é essa? É a imagem lá no capítulo 13. E o falso profeta mandou o mundo fazer do anticristo. Lembra dessa imagem? Né? E o falso profeta vai dar poder para essa imagem, vai fazer ela falar, vai fazer ela matar aqueles que não adorarem ela, até fogo do céu ela manda sair, né? Então esses aqui vão ser aqueles que vão ser mortos por essa imagem. Então eles vão morrer, mas eles são vencedores. Então, vencedores do anticristo, vencedores da imagem, e mais o quê? Vencedores do número do seu nome. Quanto é esse número aqui? É o famoso 666, lá do capítulo 13, né? Por quê? Porque esse sistema 666, que a gente não sabe o que é, não fala que é chip, não fala que é o Papa, não fala que é o código de barra, que é o Bill Gates, que é não sei o quê, porque a gente não sabe, né? Muitos que falam, aí depois descobre que não é, né? Mas o sistema, o 666, é um sistema que o anticristo vai usar para exatamente localizar esses santos aqui, porque os santos não vão aceitar o 666 na mão direita e nem na fronte, né? E aí eles não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder negociar, vai ficar terrível a vida deles. E muitos deles vão morrer, né? Vão morrer, mas eles vão ser vencedores, tá? Que se achavam em pé no mar de vidro, aí fala que tendo harpas de Deus com eles, né? Esse instrumento de harpa e tudo mais, né? Versículo 3, aí fala que eles entoavam o cântico. Na verdade, eles estão cantando 2 cânticos lá. Um é o cântico de Moisés. O que você acha que é esse cântico de Moisés, servo de Deus? Quem é esse Moisés aqui? Moisés é o Moisés mesmo, tá? Todos concordam que isso está se referindo àquele cântico que Moisés entoou quando eles atravessaram o Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15, se eu não estou enganado, né? Você lembra quando eles atravessaram o Mar Vermelho e aconteceu tudo aquilo, né?
Moisés, então, cantou, fez esse cântico. Então, o que era aquele cântico lá de Moisés? Era um cântico de vitória. Não era isso? Eu imagino aquele grande milagre que aconteceu ali de Moisés. Moisés ficou tão maravilhado, agradecido a Deus, e que ele fez essa música, né? E era um cântico de vitória. É o mesmo contexto aqui. Porque você imagina, né? Esse pessoal que vai chegar no céu, né? Vai morrer lá na terra na época da tribulação, mas vai chegar lá vencedor. Eles vão cantar esse cântico de Moisés, né? É um cântico de vitória. Alguém disse, é a mesma coisa que Moisés cantou? Eu não sei, pode ser a mesma coisa, pode ser a ideia do cântico, tá? Então é o cântico de vitória de Moisés, e também é o cântico do Cordeiro. Então veja que eles vão ter duas músicas lá para cantar. Isso não é a igreja, tá? Isso são os santos da tribulação que morreram lá na tribulação. Eles vão cantar o cântico do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Cristo. E qual é o cântico do Cordeiro? Eles falam, né? Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Isso é familiar para você? Sim. Já cantou essa música? Salmo. Você já cantou essa música na igreja? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Lembra disso? Salmo 98. É o Salmo, né? Mas 98. quem vai cantar esse cântico? Lá na época da tribulação? É a igreja? Não. Eu estava até brincando, né? A gente canta essa música, mas não é a igreja que vai cantar essa música lá na tribulação. Quem vai cantar essa música na tribulação são os santos da tribulação. Santos da tribulação. Né? Aí veja lá, grande e admiráveis são as tuas obras, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. O que vai acontecer logo depois disso aqui? No capítulo 16. As taças. Os juízos finais de Deus. Então veja que esse cântico também está se referindo àquilo que vai acontecer. Então, Deus é justo em fazer o que ele vai fazer e verdadeiro. O contexto desse cântico é isso, tá? Aí, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Então, veja, pensa agora nessa música, nesse contexto lá, que são esses que vão cantar, né? Pois só tu és santo, né? Não é o anticristo santo, não é o falso profeta, não é a Babilônia, não é Satanás, só Deus é santo, né? Aí, olha essa parte aqui. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que todas as nações virão e adorarão diante de Deus? É no milênio. Então eles estão cantando algo que eles sabem que já vai acontecer, que é o milênio. É no milênio que todas as nações virão e adorarão diante de Deus. Eles estão cantando isso, né? Por quê? Porque os teus atos de justiça, todo julgamento, tudo aquilo que está acontecendo no mundo é segundo a justiça de Deus. Se fizeram manifestos, ou seja, estão surgindo. É aquilo que eu falei. As pessoas hoje falam, Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo, Deus não faz nada, Deus vai fazer. Um dia, os atos de justiça de Deus vão ser manifestos. E quando é isso? Lá na tribulação. Quem viver, verá. Eu não quero. Versículo 5. Aí fala, depois destas coisas, quer dizer, depois disso tudo, ele vai falar da questão do santuário, que é outra discussão que tem, né? Depois dessas coisas, olhei,
e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, tá? Alguns têm... o que é que está falando? Há um santuário no céu, isso é físico, isso é espiritual, né? Uma figura e tudo mais. Você sabe que tem uma doutrina adventista que fala do santuário, né? Quem já foi adventista aí para explicar para a gente? A doutrina do santuário, que Jesus hoje está nesse santuário fazendo a expiação do mundo. Vocês nunca foram adventista, não, né? Graças a Deus, não. Expiação parcial. Eu já andei por lá um pouquinho. Você sabe que isso foi uma jogada que a Ellen White fez quando eles erraram a data da volta de Jesus em 1844, né? Uhum. Então, eles marcaram a data da volta de Cristo, né? Por isso que é adventista, que é o advento de Jesus, né? Então, Jesus ia voltar em 1844. E foi aquele auê lá, e as pessoas se reuniram para a volta de Jesus, né? Venderam suas propriedades, foram para lá, e Ellen White, mas na verdade não era o Ellen White, foi um outro camarada lá, Miller, alguma coisa Miller lá. E aí o que aconteceu? Passou o dia, naquele dia de 1844, e Jesus não veio. Cadê? E agora? Apedreja o homem, bora arrebentar com o homem, né? E aí houve desânimo, tem um nome para isso, eu esqueço o nome que é isso, né? E aí acabar aquele grupo que já estava grande, ia terminar, né? Só que a Ellen White, tirando um versículo lá de Daniel, de uma má interpretação, ela disse, olha, na verdade não está tão errado isso aí, né? O homem lá, o Miller, ele não errou. Realmente Jesus saiu do céu. O que ele errou foi que Jesus ainda não viria para a terra. Jesus saiu do céu e entrou no santuário. E ele está lá nesse santuário fazendo a expiação do mundo, para um dia voltar de novo, né? Então tem essa doutrina adventista lá. Mas a questão é esse santuário, né? É claro que isso não pode ser algo físico, né? Lá. Então, a questão aqui que a gente pode entender é que está se falando da questão da santidade, né? Da santidade de Deus. O santuário do tabernáculo, testemunha aquelas duas, as tábuas, né? Lá. Mas eu vejo que isso tudo é falando que o que Deus vai fazer vai ser algo santo, tá? E as taças. Versículo 6. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, ok? Saíram lá daquele local, mas eu penso mais na questão da santidade, que eles estão vindo conforme a santidade de Deus. Aí fala da vestimenta deles, né? Vestido de linho puro e resplandecente. Isso fala da pureza, da santidade. É interessante que nós vamos ter roupas também como isso, né? Já vimos lá, a igreja. Cingidos à altura do peito com cintas de ouro, isso significa autoridade. Cintas representa autoridade, né? Lembra que Jesus estava assim também lá na visão do capítulo 1, e a questão de ouro é a questão de pureza, tá? Então é para dizer que esses 7 anjos são anjos santos, são anjos que têm autoridade de fazer o que eles vão fazer. O que eles vão fazer? Eles vão derramar as taças sobre o mundo, ou seja, eles que vão dar o pontapé inicial para as taças, para tudo que vai acontecer no mundo. Vai ser coisa boa? Não, vai ser coisa horrível. Como a gente vai ver o capítulo 16, vai ser terrível, né? Mas isso é conforme a santidade de Deus, santidade desses anjos.
como os vencedores da besta cantaram, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Versículo 7. Então, aí tem uma personagem aqui, um dos 4 seres viventes, olha só, lembra dos 4 seres viventes? De vez em quando eles aparecem, eles apareceram lá no capítulo 4, tá? Que são esses seres angelicais aqui, né? São chamados 4 seres viventes. Então, por que 4 seres viventes? Porque um tinha cabeça de leão, o outro tinha o rosto de boi ou de cordeiro, o outro tinha de homem, né? E o outro era águia, tá? Então, eles estão lá. Quem são esses? É os mesmos que Ezequiel viu quando ele veio aqui, uns 800, 700 anos antes de João chegar para ver isso em Apocalipse, né? Profeta Ezequiel. Isaías falou desse grupo aqui lá em Isaías 6, né? Que fala que eles tinham 6 asas, né? Ele chamou de querubins, ou serafins lá, né? Então, esses é um grupo de seres, né? E segundo a nossa interpretação, a gente falou que eles representam a criação de Deus, toda a criação de Deus, tá? De vez em quando eles aparecem em Apocalipse. Então é a criação de Deus. Isso é coerente com aquilo que Paulo falou em Romanos 8, que a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação aguarda esse tempo também para ser redimida, né? Então, um desses 4 seres viventes, o que ele faz? Deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Interessante, né? A criação vai dar os últimos julgamentos para serem jogados sobre o mundo, né? Enfim, cheias da cólera de Deus, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o versículo 8, e aí o que aconteceu? O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, né? Isso de vez em quando aconteceu no tabernáculo, quando eles concluíram o tabernáculo, a glória de Deus, Shekinah, né? Encheu lá o tabernáculo, o templo também se encheu, o Monte Sião, o Monte Sião, né? Quando Moisés subiu lá e tudo mais, né? Então a glória de Deus lá. E fala que ninguém podia entrar enquanto os anjos não derramassem as taças. Está falando da santidade de Deus, que aquilo que Deus vai fazer, que é derramar as 7 taças, é conforme a santidade de Deus. Não é nada maligno, nada diabólico, não. É simplesmente a santidade de Deus. A ira de Deus é a ira santa. E como eles cantaram, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ok? Então, meus irmãos, esse é o capítulo 15, é só o prelúdio para o que vai acontecer, que são as 7 taças da cólera, da ira de Deus, para fechar, assim, a tribulação.